Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico à equipe. Fico grato mesmo de estar trabalhando com essa equipe, da importância do trabalho da equipe, e eu sempre procuro assim ter uma maneira de poder agradecer mesmo com uma fala, com uma instrução, com uma informação. A importância, sim, da pessoa é com a saúde. E tem, assim, referências muito boas sobre o uso do corpo físico, que é o dia dividido em 3 partes, uma parte para o lazer, outra parte para o trabalho e a outra parte para o repouso. Mas hoje a vida da pessoa está muito modificada, porque tem muitas dificuldades para chegar até o ambiente de trabalho, de sair do trabalho até chegar em casa, mas a pessoa precisa de, nesse interim da ida e da vinda, perceber-se, e a percepção tem que ser assim um trabalho como se estivesse carregando uma criança. O adulto, quando ele está carregando uma criança, a primeira coisa assim que ele tem muita atenção aonde ele coloca o pé. O pé daquele adulto com a criança no colo é uma das coisas mais importantes que tem, porque ele não pode errar o passo. Mas nós também temos que fazer esse trabalho com a própria pessoa, de ir percebendo como é que a pessoa está pisando, como que ela está carregando aqueles objetos que ela precisa de carregar todos os dias. Quando carrega a criança, a pessoa ativa mais os sentidos, aonde ela vai colocar o pé, como ela está colocando o pé, o jeito que ela coloca a pressão na mão para segurar aquela criança. Esse trabalho já está assim dentro de cada um quando carrega uma criança. Mas no convívio nosso com o nosso próprio corpo, nós temos que estar também com todos os sentidos atento, com todos os sentidos assim bem alerta mesmo, de ir percebendo o que está precisando naquele corpo e a maneira que existe para compensar aquele corpo com o esforço que está sendo feito. A importância da pessoa é o corpo físico sadio. A importância da pessoa com ela é como ela sente o seu corpo, pois no trabalho com a criança a pessoa sente a pressão da mão, sente aonde vai colocar o pé, sente todas as importâncias. Agora, com a própria pessoa, a pessoa também tem que fazer esse trabalho de ir sentindo e observando o jeito que ela é, pois ela é importante para ela, porque na sequência dos anos ela vai ficar com ela, e então é melhor ela ter o costume de cuidar bem do seu corpo, para ela sempre poder contar com esse corpo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Deus. E cada pessoa tem que fazer esse trabalho assim, da importância que essa palavra existe dentro dela e a maneira que ela tem para poder conviver melhor com essa palavra sem ter que transgredir o segundo mandamento. Porque no segundo mandamento já vem não dizer o santo nome em vão, e se a pessoa usa o segundo mandamento erradamente, ela é responsabilizada, porque tem muitos provérbios assim, muitos ensinos, que tem a clareza de falar que a pessoa precisa de falar aquilo que precisa e que a fala dela tem que ser melhor do que o silêncio. E se ela agora começa a usar o segundo mandamento de qualquer maneira, achando que ela tem dentro dela uma veneração para poder verbalizar o nome do Criador, de qualquer maneira, ela é responsabilizada, porque aquilo que semeias, hás de colher. Deus é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vinda do Filho foi necessária para abrir de volta o caminho para o paraíso que os seres humanos fecharam. A maneira que foi fechado o retorno ao paraíso é o jeito que as pessoas vivem até hoje,
que é achando que a matéria grosseira está separada da matéria fina, e a matéria grosseira não se encontra separada da matéria fina. Materialismo é a pessoa que ficou tolhida dentro dela de não perceber a vida interior dela mesma. E a vida interior, cada pessoa, ela pode verbalizar que não existe. A vida interior é uma coisa que existe. A saudade, a vontade de ter um emprego, a necessidade de continuar naquele emprego, isso é a vida interior. Junto com a vida interior dessas vontades para sustento do corpo físico, tem também a vida espiritual, que é a maneira que a pessoa, na sequência dos anos, ela passa a ter necessidade dessa vida espiritual. Quando uma pessoa fala que ele é materialista, é porque essa pessoa não tem costume bom, porque quando a pessoa tem costume bom, ela vê que a vida é uma complexidade, e essa complexidade é porque os seres humanos diminuíram a qualidade que eles trouxeram para usar todos os sentidos e confirmando que cada coisa tem um fio que liga. Por exemplo, a pessoa mexe num controle remoto e aquele motor que está ligado àquele controle é acionado. Não tem tempo, não tem espaço. Quando aquelas irradiações daquele controle atingem aquele motor, ele entra em funcionamento. Nós também somos assim. Isso é uma coisa material, mas nas coisas da vida interior da pessoa, da vida espiritual, também é assim. Porque um filho sai da casa do pai, tantos e tantos anos depois, ele volta para a casa daquele pai de uma maneira muito diferente de como ele saiu. Não está relacionado a voltar melhor ou voltar pior. Está relacionado a que ele tem um fio de ligação com aquele pai. E aquela senhora, quando tem vontade de trazer um filho para essa terra, ela sente aquela criança ao lado dela muito antes da realização do seu casamento. Ela vem sentindo aquela criança nas suas proximidades. Isso é vida espiritual. Conhecer os ensinos é um dever de cada espírito humano. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por causa de alguns poucos espíritos humanos, com a vontade do retorno ao paraíso, foi possível, pela bondade de Deus Pai, mandar uma parte sua, que é Deus Filho, encarnar em Jesus de Nazaré, para poder trazer de volta os ensinos que os profetas, os mensageiros, já não conseguiam abrir de volta o caminho para o paraíso. Precisou de uma coisa mais forte que pudesse ter de volta essa ligação, que é o Filho de Deus. Com essa força foi possível, então, abrir de volta o caminho para o paraíso. Mas quando Jesus se encontrava na Terra, ele foi vendo também a dificuldade que os espíritos humanos se encontravam e que se encontravam também distante da luz. E com isso ele foi vendo que o trabalho da vinda do Filho do Homem era necessário. E ele disse então que viria um outro que não ele. E a vinda do Filho do Homem é a atuação do Espírito Santo, que é a vontade do Pai que caminha pela criação, trazendo as suas leis. E a vontade do Espírito Santo é a atuação das leis, possibilitando assim a concretização dos ensinos de Jesus, quando ele disse: pecado contra Deus Pai, contra Deus Filho, pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. O Espírito Santo não é que ele é maior do que Deus Pai ou do que Deus Filho. Ele é a lei, ele é a vontade. E a criação, ela é muito equilibrada e as coisas têm que ser assim muito definidas, porque quando a pessoa está construindo uma casa,
Todos os pontos de reforço daquela casa tem que estar assim muito definido. Os construtores usam um termo assim que fala fazer a amarração. E essa amarração é um fortalecimento para aquela obra manter-se de pé. Em relação ao número de obras concluídas ou em construção, a gente vê assim que é um ou outro prédio que tem um problema na sua estrutura, é uma ou outra casa em relação à quantidade que é construída. Então, esse acidente de uma casa cair, de um prédio cair, em relação ao número que se erguem, é muito pequeno. Isso porque foi feito as amarrações, foi feito direito o sistema da ferragem, o sistema do concreto, o sistema das vigas, para o sustento e manter-se de pé aquele prédio ou aquela casa. As leis da criação também são assim, são muito firmes e definidas, são traçados definidos. Quando Jesus fala que pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, é por esse motivo. Transgrediu as leis para ter um benefício, ter um auxílio do Criador, ter um auxílio de Deus. Depois de uma transgressão, é muito difícil, porque um caso só que a gente conhece, que eu conheço, é aquele relato daquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. É somente um caso que tem nos ensinos que uma pessoa teve a compreensão e ela teve o benefício, mas também na sequência, sim, a gente sabe que para ter esta condição interior de ter tido a mudança, a pessoa tem que fazer um trabalho de compreender bem os ensinos para ela ter a possibilidade de receber essa graça, esse benefício. Mas aquilo que semeias, hás de colher. E a pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ir conhecendo as leis da criação, de ir vendo como ela atua com o segundo mandamento. E sempre estar atento assim, de não precisar dos auxílios mesmo, porque se a pessoa é cuidadosa na ida dela para o trabalho, ou na vinda, ou na ida para um passeio, se ela tem a ponderação, ela vai e volta. E a maneira que existe assim de, às vezes, de ficar pedindo os auxílios, precisa de ver se já não tem a força e que agora precisa da pessoa realizar. O Criador nos possibilita a força, mas a realização daquelas vontades é a própria pessoa que tem que fazer, que tem que caminhar e que tem que ir até aquele destino. Quando a pessoa gosta de fazer um passeio ou para uma outra cidade ou para uma região de águas ou para uma região de florestas, a pessoa sempre desenvolve a condição para ir, os meios para chegar àquele lugar que ela gosta sempre. Então, na nossa vida interior também é assim. O jeito que a pessoa faz no dia a dia dela, ela sempre vai ter a intuição, a parte do espírito atuando diariamente, todo instante, possibilitando a ela e alinhando as suas vontades, os seus desejos, para ela caminhar em cima daquela realização. Deus é as leis da criação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho é o amor. Pela bondade do Criador, uma parte dele veio atuar na terra através de Jesus de Nazaré, para os seres humanos ter de volta a possibilidade do seu retorno ao caminho do paraíso. É uma condição de bondade do Criador para a sua criação, possibilitando cada ser humano ter de volta o seu retorno à pátria espiritual. Hoje nós temos que ter o conhecimento, porque na época de Jesus
ter a convicção era suficiente. E como as pessoas não movimentaram no sentido de ter a clareza, a nossa vida é uma vida de acomodados. Nosso pai fala uma coisa sobre os ensinos da criação e nós não entendemos e também ficamos satisfeitos do jeito que ele falou. Uma outra pessoa fala a mesma coisa ou diferente um pouco. Dificilmente a gente vai pegar nos ensinos a maneira correta que aquilo foi transmitido, de fazer um trabalho do alinhamento interno, de ver aonde a pessoa colocou o dedo e aonde aquilo se encontra numa forma de ensino. Esse trabalho é um trabalho interior. A intuição, a parte espiritual de cada ser humano é para essa finalidade, para a pessoa usar e ver a diferença que existe quando foi mexido e quando é que ela pode tirar dali as coisas que são para o espírito, porque o paraíso ele não é aqui na terra. Isso precisa de ficar bem claro assim dentro de uma pessoa, porque se os seres humanos foram expulsos do paraíso e eles tiveram que ouvir que comerás o pão com o suor do seu rosto, o paraíso não é na terra. A terra é um lugar de transformação, que todas as pessoas se encontram em volta de um corpo de matéria grosseira, aonde ela tem a possibilidade de desenvolver as qualidades interiores. Com o tolhimento fica fácil assim para a pessoa conviver com uma pessoa que tem um grau interior maior, conviver com uma outra pessoa que tem um grau interior menor. Com o corpo físico envolto do espírito, fica um trabalho que tem que ser com a intuição para a pessoa ver a diferença. E essa diferença existe realmente, que é o caso de quando a pessoa manifesta, ela manifesta com a intenção acompanhando aquela voz, com a intenção dela na irradiação que ela emite, porque nós emitimos irradiações diariamente, que é o caso, por exemplo, de uma pessoa que um cachorro vai seguir aquela pessoa, aquele cachorro teve um treinamento para descobrir aonde uma pessoa se encontra. Pode ser para um trabalho policial, pode ser para um trabalho de um caçador, aquele cachorro tem essa qualidade e a gente sabe assim que o faro do cachorro, é esse termo que a gente usa, é um faro muito bom e aquele cachorro tem essa condição. Todas as pessoas, todo instante, está emitindo uma irradiação. Quando a pessoa é seguida por aquele cachorro, todo instante aquela pessoa vai deixando a sua irradiação e o cachorro depois vai seguindo e vai localizando. No caso do cachorro que é usado pelo caçador, o cachorro tem também o jeito de sentir o cheiro daquela caça e ele tira aquela caça do lugar aonde ela se encontrava e o caçador faz o trabalho que ele foi para fazer aquele trabalho. Mas aí não está relacionado ao trabalho do caçador ou não, está relacionado à qualidade do animal, que é uma confirmação de que a pessoa a todo instante está irradiando. Todos os seres vivos irradiam a todo instante, que é o caso da caça, que é o caso do ser humano. E o trabalho que o ser humano tem que fazer, convivendo com os outros seres humanos, é melhorar a sua irradiação. A melhora da irradiação está conforme ele compreende a palavra Deus. Ele tem que compreender a palavra e ele tem que compreender também o segundo mandamento. E ele tem que caminhar com suas pernas, porque normalmente todas as pessoas têm tudo o que ela precisa na criação. Uma mocinha nova, quando ela quer desenvolver o trabalho para tornar-se uma professora, ela vai caminhando naquela direção
e ela vai fazendo os cursos e ela desenvolve a condição da realização do seu sonho, do seu pensamento. Nessas coisas simples assim, a gente vai vendo que cada um tem a possibilidade de ter uma condição melhor interna, e para ter esta condição melhor na parte interior da vida da pessoa é compreender direito os ensinos, para ela ir sabendo como é que ela irradia todo instante, e a fala dela tem que ser melhor do que o silêncio, e ela tem que compreender que Deus Filho, Deus Pai é um só. Quando Jesus fala, saí do Pai e volto ao Pai, e aqui não mais retornarei, ele está dizendo que ele é uno com o Pai. E ele também nos ensinos, ele fala que virá um outro que não ele, então é o Espírito Santo, que é a vontade de Deus, que atua em cima das leis, e o Espírito Santo é a lei, que é a realização, que aquilo que semeias hás de colher. Para a pessoa colher diferente daquilo que ela semeou, dentro dela tem que ter tido o trabalho de mudar a sua irradiação. A convicção dela tem que estar junto com o seu conhecimento, e o conhecimento de uma pessoa é as leis da criação. Ela tem que fazer esse esforço de ir vendo que todas as informações que ela recebeu não quer dizer que estão corretas, que quando se fala uma frase para uma pessoa, aquela pessoa vai transmitir aquela frase, pode ser de 4 ou 5 palavras. Aquele segundo que ouviu a frase já ouve de uma maneira diferente, porque muitas vezes a pessoa já está pensando uma outra coisa, e aquela frase, só dele ouvir, ele já substituiu uma palavra. Nos ensinos, o trabalho interior que cada um tem que fazer é não alterar, mas ver dentro dele com a intuição aonde se encontra a diferença, e o esforço que ele tem que fazer para criar aqueles quadros que nos ensinos apresenta, porque fica muito difícil assim, se não criar o quadro para vivenciar também aquele quadro ensinado, fica com uma limitação na maneira de transmitir. Ver o quadro é muito importante, e aquele que vai transmitir o quadro transmite mais ou menos na proximidade de como é que ele está sendo visto por aquele que está transmitindo. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição para a pessoa, ela ir fazendo um trabalho dentro dela e conhecendo as leis da criação, de ir vendo assim que a oração que Jesus trouxe foi somente o Pai Nosso, e que cada instante do Pai Nosso a pessoa tem um sentimento diferente, e se ela fizer direitinho o Pai Nosso, ela vai ver que ela não precisa de fazer outra coisa na vida a não ser realizar aquilo que ela tem vontade. E uma realização é o caso daquela mocinha que tem vontade de tornar-se professora. Ela gastou anos caminhando em direção àquele caminho e fazendo os cursos que precisa. Nós também temos que fazer esse esforço de ir caminhando em cima do objetivo que a gente está querendo, de ir conhecendo aquilo que precisa de ser conhecido, para ter esta condição, diferenciar nos ensinos o que foi mexido e o que é verdadeiro. A construção do quadro que precisa ser construído para ter dentro da pessoa a convicção junto com a fé. Estar convicto é estar conhecendo. O Filho de Deus foi Jesus de Nazaré. O Espírito Santo é as leis da criação, que é a vontade de Deus que peregrina pela criação, que é o Filho do Homem. Jesus voltou ao Pai, e de lá ele disse que não ia sair, e que viria um outro que não ele. Então a confirmação da vinda do Espírito Santo é
a atuação das leis da criação. É um esforço. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ter a sensibilidade interior para ver como ela recebe os ensinos e as irradiações que ela emite todo um instante. Que isso é fácil de observar no caso do cachorro que foi treinado para descobrir uma caça ou seguir uma pessoa. Então, todo um instante, aquela pessoa está emitindo uma irradiação. Todo um instante, aquela caça está emitindo uma irradiação, porque se para de irradiar, não tem como aquele cachorro descobrir aquela pessoa ou aquela caça. Então nós somos assim, o jeito que nós somos, todos os momentos nós temos que fazer esse trabalho. Quando tem a criança no colo que está carregando aquela criança, esse adulto faz o trabalho todo instante, de ver aonde ele coloca o pé, de sentir como aquela criança se encontra no seu colo. Esse trabalho de alerta, de atenção, é todo um instante. Mas esse trabalho de alerta, de atenção, agora a gente precisa de fazê-lo com os ensinos, porque os ensinos é que nos dá a sustentação na nossa vida interior. O segundo mandamento nós temos que conhecer e nós temos que colocar em prática. Não tem uma maneira de achar que pode ser diferente porque tem um pequeno conhecimento. Não pode ser diferente. Quando a pessoa tem um pequeno conhecimento, a responsabilidade dessa pessoa é maior, que é o caso daquela professora. Ela se prontificou em caminhar naquele caminho para tornar-se professora. Naquela profissão, ela tem a obrigação de procurar fazer um trabalho bom. Nós, seres humanos, temos a obrigação de procurar conhecer direito os ensinos, de ver como é que nós relacionamos com os ensinos, qual é a importância que os ensinos têm na nossa vida. É só observar a confiança dos nossos pais que já se encontram velhinhos, o jeito que eles têm a confiança. Conhecer o livro Na Luz da Verdade dá esta condição. De todo um instante a pessoa está melhorando as suas irradiações, está melhorando o jeito que ela faz para transmitir o ensino junto com os seus familiares ou no seu ambiente de trabalho. O jeito de transmitir é o jeito que ela é. Esse jeito, como ela tem a importância, como ela tem a irradiação, porque o jeito de uma dona de casa tradicional a gente vê que é um jeito bom, porque aquelas pessoas que convivem com aquela senhora sentem bem em conviver com ela. O jeito daquela senhora é um jeito bom. O jeito que aquela mocinha caminhou para a realização da sua profissão também é um jeito bom, mas o jeito que nós caminhamos para entender os ensinos, esse jeito tem que ser feito um esforço para o entendimento ser de uma maneira que possibilita uma confiança interior. E essa confiança é uma coisa assim muito importante. A gente observando assim pessoas que vêm de um outro estado ou que vêm de um outro país para uma nova etapa da vida dessa pessoa numa outra cidade, ela tem dentro dela essa confiança que vai dar a condição para ela sobreviver mais facilmente. Mas nós, na nossa vida espiritual, temos que fazer esse trabalho também de conhecer as palavras que nos chegaram até o momento, que é Deus, o Filho de Deus e o Espírito Santo, a Trindade, a importância de cada uma dessas palavras e a significação. Deus Pai deu uma parte dele para vir até essa terra, para nós termos de volta o retorno à pátria espiritual.